E então, assim, né, para a aula de hoje. Então, aula 9, medidas de arco em graus e em radianos. A habilidade, identificar a relação entre uma medida de arco em graus e em radianos. Lembra que na aula passada, então, né, eu ensinei vocês como que faz para converter de grau para radiano e radiano para grau. A gente fez só um exemplo de cada, que foi o que deu tempo, né? Porque eu fiz toda aquela demonstração, a explicação do que era radiano. Mas antes da gente voltar para aquela aula, vamos dar uma relembrada o que a gente viu até aqui, né? De matéria, de matemática, no primeiro bimestre. Então, repara que eu coloquei aqui em ordem, né? Todo o conteúdo que a gente viu e vai se perguntando para você, eu lembro disso, eu não lembro, e anota aquilo que você não lembra, ou tira um print e depois você vê melhor, para você poder dar uma estudada, né? Reforçar aquilo que você não sabe muito bem. E lembrando sempre que eu estou à disposição à tarde, para quem quiser tirar dúvida, quiser dar uma revisada, tá? Pode me chamar. E também todas as nossas aulas estão gravadas e estão lá no YouTube, né? Para quem quiser revisar. Então, o que a gente viu até agora? Primeiro foi o gráfico de função periódica, a gente aprendeu a analisar, né? Então, o que é período, imagem e amplitude. E, né, os gráficos, eles sempre apareceram como um formato de onda. Depois, trigonometria na circunferência, que o seno é o eixo vertical e o cosseno é o eixo horizontal. Então, antes de entrar nisso, eu relembrei com vocês o triângulo retângulo, né? A gente até cantou a musiquinha dos ângulos notáveis, depois a gente colocou esse triângulo na circunferência e eu até contei a piadinha para vocês que o cosseno é com sono, por isso que ele é deitado, e o seno é sem sono, por isso que ele é em pé, né? Para vocês guardarem. Depois, na circunferência, a gente anotou os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E, né, conforme ali a simetria do eixo, a gente foi colocando os ângulos correspondentes. Então, o de 120, 135, 150, 210, 225, 240, 300, 315, 330. E também aqueles outros que dividem os quadrantes, né? A gente colocou todos os ângulos lá e também, né, os valores do seno e do cosseno, né, que ali no eixo vertical, que é o do seno, tem a parte positiva e a parte negativa, e no cosseno também tem a parte positiva e negativa. Então, a gente fez tudo isso. Aí, com os valores, né, do seno e cosseno desses ângulos que tinha lá na circunferência, a gente construiu uma tabela grandona, né, do 0 até o 360, e colocou o seno e o cosseno, e com esses valores, a gente transformou em pontos num gráfico para poder fazer, né, o gráfico da função seno e da função cosseno. Aí, relembrando, né, a função seno, ela começava ali no zero, então ela, né, o desenho do gráfico era subindo a montanha, né, que começava. E o do cosseno, ele começava no 1, então o desenho do gráfico começava descendo a montanha, tá? Então tudo isso tem no caderno de vocês. Aí, a gente fez alguns exercícios, né, simples, consultando a circunferência. Então, tinha lá a pergunta, né, é verdade que o seno de 100 graus é positivo? Né? Então, tinha algumas perguntinhas que a gente foi respondendo, consultando o ciclo. E na aula passada, então, a gente viu, aprendeu, né, fez alguns exercícios lá, demonstrando o que é o radiano, né, para entender, então, que o π, né, que é o 3,14, ele tem um significado na circunferência que a gente consegue relacionar o π com a medida de arco de 180 graus. Aí eu falei para vocês, o que vocês têm que guardar de informação? Que 180 graus corresponde a π, tá? Foi isso que eu falei na aula passada. Aí chegou no final da aula, eu falei assim: olha, gente, para treinar, pega os valores da circunferência, né, as medidas em graus, transforma em radiano, né? Aí acabou a aula. Aí eu quero saber quem que conseguiu fazer isso.
transformar todos os ângulos aqui em radiano? Oi, não estou ouvindo. Ninguém? Ai, meu Deus. Então, a gente vai fazer agora na aula, né? Já que ninguém fez, então a gente vai fazer tudo isso agora. É bom porque aí, né, quem não conseguiu entender agora, né, tenta entender melhor. Quem perdeu a aula, né, enfim. Então, assim, qual foi a informação da aula passada que eu falei para vocês? Olha, guarda isso, tá? É o mais importante. Foi isso daqui. Eu falei para vocês que 180 graus, né, equivale a pi rad. Essa foi a informação da aula passada, né? Depois de todos aqueles exercícios, né? Demonstração que a gente fez, eu falei, ó, guarda essa informação, é a mais importante. 180 graus é pi rad. Então, aqui na circunferência, onde está o 180 graus, eu já posso trocar e colocar o quê? O pi, né? Eu posso colocar pi rad. Então, 180 graus é pi rad. Aí, do outro lado, tem o 0 grau e 360 graus, né? Bom, 0 grau em radiano vai ser zero mesmo, né? Não tem o que fazer. Zero é zero, né? Então, pode colocar 0 rad. Eu vou colocar 0 rad só para vocês saberem que é em radiano, tá? Mas é zero. Deixa eu melhorar aqui. Mas aqui é zero. 0 rad. 360 graus. Também dá para transformar já, né? Porque pensa assim, se o 180 graus é π, o 360 não é o dobro de 180? Então, quanto que vai ser o 360 graus? 2π? Como? É 2π? 2π, né? Porque não é o dobro. 180 graus é π. 360, 2π. Faz sentido, né? 2π. Então, beleza. E assim, né? Dessa forma que a gente está relacionando as medidas, a gente. Nossa, gente, deixa eu desligar aqui que parece que está caindo a energia aqui em casa. Tá tendo oscilação. Então, se por um acaso cair a conexão, é porque a gente desligou a energia aqui, tá? Mas continuando. Então, se a gente seguir esse raciocínio, né, e relacionando, a gente até consegue fazer todos os ângulos que estão marcados, a gente conseguiria fazer de cabeça, tá? Mas eu não vou fazer isso com vocês, a gente vai fazer usando a regra de 3. Mas só olhar aqui para o 90 graus, né? Se o 180 graus é π, o 90 graus não é metade de 180? Então, a gente pode colocar aqui a metade de π, né? Então, o 90 graus, ele seria π sobre 2, né? Metade de π. Π sobre 2 rad. Então, só para vocês verem que dá para fazer essa relação, tá? Aí faria dessa forma. Mas vamos montar a regra de 3. O próximo aqui, então, né? Vamos começar aqui, depois do zero, 30 graus. Então, 30 graus, eu quero saber quanto que é 30 graus em radiano, não sei. O que eu vou usar de informação? A única coisa que eu sei, né, dessa relação aí de grau e radiano. 180 graus equivale a π. Então, a gente vai fazer essa relação, aplicar a regra de 3. Então, o x, ele está ligando com 180, então 180x. E 30 vezes π, 30π. Aí eu quero saber o x. Então, o 180 que está multiplicando passa dividindo. Então, 30π dividido por 180. Então, aqui, 30π
e 180, o 30 e o 180, dá para simplificar? O que dá para fazer aqui primeiro? Trinta e 180. O que dá? Zeros. E se tiver zero em cima e embaixo, já dá para eliminar o zero. Aí ficou 3 e 18. 3 e 18 dá para simplificar por qual número em cima e embaixo, então? O 3? Por 3, né? 3 e 18 está na tabuada do 3. Então, quanto que vai dar nesse... O 30 graus, quanto que vai dar em radiano? 1/6? Vamos ver, deixa eu só aceitar os dois que entraram agora, que é a Camila e o Otávio. Então, aqui, né, 3 dividido por 3 dá 1. Quando der 1, vamos combinar que não precisa colocar, tá? Porque já tem o π. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, deu π sobre 6. Então, 30 graus aqui, dá para colocar que é π sobre 6, tá? Eu não vou ficar escrevendo rádio o tempo todo, tá? Mas saibam que é π sobre 6 radianos, certo? Então, a gente vai fazer isso para todas as medidas de arco. Quem já entendeu, já pegou aí de primeira, já pode ir fazendo no caderno, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui com o pessoal, já pode ir fazendo aí, tá? Então, vamos lá. Agora, o 45 graus. 45 graus, então, a gente quer saber quanto é em radianos. Então, eu vou ficar indo e voltando, tá? Naquela tela que está a circunferência trigonométrica e aqui para a gente resolver. Então, 45 graus, eu quero saber quanto que é. O que eu sei de informação que eu vou usar? Que o 180, ele é π. Então, né, aplica a regra de 3, 180 vezes x e 45 vezes π. Então, 180x igual a 45π. Né, ó, vão percebendo que vai ficar bem parecido com o anterior, né? Só muda o 30 e o 45. Aí, quero saber o x... O 180 que está multiplicando passa dividindo. Então, 45π dividido por 180. Agora, nessa situação, a gente não tem o zero em cima e embaixo para poder cortar, né? Então, o que dá para fazer aqui? Dá para simplificar por quanto? Quarenta e 180. Que número que dá para simplificar? 9. Por 9. Quem que respondeu? A Isa. Isa, muito bem. Ó, a Isa falou por 9. Mas eu vou dar uma outra dica, tá? Para quem tem dificuldade em simplificar, quando a gente tem zero em cima e embaixo, beleza, corta o zero. Agora, quando tiver assim, números terminados em 5 e em 0, dá para simplificar por 5, tá? Então, quem tiver essa dificuldade pode fazer isso. Então, ali, né, 45 por 9 dá 5. Então, 5π. E 180 por 9 vai dar 20. Aí, 5 e 20, dá para simplificar mais uma vez, né? 5 e 20, a gente tem na tabuada do 5. Então, simplificando por 5, aí lembra do que eu falei ali, né? 5 dividido por 5 dá 1. Quando dá 1, não precisa colocar, tá? Ah, mas se colocar também não tem problema. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, 45 graus... ele é π sobre 4 radianos. Então, vamos voltar lá para anotar, né? Aqui no 45 graus, ele é π sobre 4, tá? Então, a gente vai fazendo isso, tá? Algumas vezes, até guardar, pegar o jeito. Agora, para o de 60 graus.
antes de resolver lá pela regra de 3. 60 graus, ele não é o dobro de 30? Então, a gente pode relacionar dessa forma, né? Se os 60 graus é o dobro de 30, então 60 graus também vai ser o dobro de π sobre 6. Então, pode fazer assim também, né? Ó, π sobre 6. Aí, como que a gente resolve isso, né? 2 vezes π, 2π. E ali embaixo não tem nada, é 1, né? Então, 1 vezes 6, 6. Aí, o 2 e o 6 dá para simplificar por 2. Então, ficaria π sobre 3, tá? Então, pode pensar assim também, né? Quem tem mais facilidade aí com a matemática, com essas relações aqui, pode fazer assim, tá? Então, ó, deu π sobre 3. Eu vou até mostrar para vocês, eu vou fazer na regra de 3 para vocês verem que é verdade, que vai dar isso mesmo, tá? Então, pode escolher o jeito que vocês querem. Usa a regra de 3, faz dessa forma aqui, né? Relacionando um com o outro, dá no mesmo. Então, vamos lá, ó, fazer aqui com a regra de 3 para a gente ver que vai dar a mesma coisa. Então, 60, quero saber quanto que é em radianos. Eu sei que o 180, ele é π. Então, aplica a regra de 3. 180 vezes x, 180x. E o 60 vezes π, 60π. Aí o 180 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 60π dividido por 180. Então, olha aí, ó, 60 e 180, né? Já dá para cortar o zero aqui. E o 6 e o 18, dá para simplificar por quanto? Que número que dá para simplificar aqui? 2. Por 2. Então, se a gente simplificar por 2, vai ficar 3 em cima e 9 embaixo. Mas dá para simplificar por mais algum outro número aqui? Mais uma vez? A Duda falou e não ligou o microfone, né? Mas ainda bem que eu fiz a leitura labial aqui, ó. E o Vinícius já aproveitou e já falou também. Então, dá por 3. Então, ali, 3π sobre 9, se simplificar por 3, vai ficar π em cima e embaixo 3. Então, ó, x é igual a π sobre 3. Voltando lá, ó, eu tinha colocado π sobre 3 mesmo. Tá vendo que dá certo? Né? Independente da forma que você escolher para fazer, vai dar certo, vai chegar no mesmo resultado, tá? Aí vocês vão escolher aquilo que vocês acharem que vocês sintam mais segurança, beleza? Alguma pergunta até aqui? O que vocês estão achando? É mais fácil? Essa parte é mais difícil? Ah, é legal de fazer. É legal de fazer? É mesmo, né? Porque a gente pegou o jeito de fazer um, né? Aí os outros já vai, né, tudo ser bem parecido. O que precisa saber bem aqui é tabuada, né? Na hora de simplificar, tem que saber tabuada, pelo menos de as básicas do 2, 3, 5, 7, né? 9, tem que saber, tá? É um jeito bom de estudar tabuada. Então, vamos continuar, né? Vamos fazer agora do 120 aqui. Então, de novo, ó, 120 dá para relacionar com o 60, com 30 ou com 60, né? Vamos pegar o 60, porque 120 é o dobro de 60. Se o 60 é π sobre 3, então o 120 vai ser 2 vezes o π sobre 3, né? Então, já dá para colocar que o 120, ele é 2π sobre 3. Então, ó, os que dá para fazer a relação, eu vou fazer a relação já direto, tá?
Então, o 2π sobre 3 é o 120. Os 135 graus, daria para relacionar com algum desses? Também, né? Com o 45 graus. Então, aqui, ó, 45 graus é π sobre 4. Se a gente pegar mais 45, daria 2π sobre 4, né? Que daí, quando simplifica, fica π sobre 2. Como eu peguei mais uma parte de 45 graus, então eu tenho 3, né, de 45 graus. Então, vai ficar 3π sobre 4. Ah, ficou confuso? Não deu para entender muito bem o que eu fiz aqui? Não tem problema, a gente faz a regra de 3, tá? Então, ó, vou até mostrar para vocês que é verdade que dá 3π sobre 4. Vamos fazer a conta aqui, ó. Então, 135 graus, quero saber quanto é em radianos. O que eu sei de informação para usar? Que o 180, ele é π. Então, a gente aplica a regra de 3. 180 vezes x, 180x. E 135 vezes π, 135π. Quero saber o x, passo 180 dividindo, então vai ficar 135π dividido por 180. Ó, termina em 5 em 0, né? Lembra da dica que eu dei para vocês? Quem já conseguiu outro número, de boa, viu? Não tem problema. Mas só para vocês guardarem melhor, né? Assim, para quem tem dificuldade em simplificar, quando termina em 5 em 0, já pode simplificar por 5, né? Ou se você achar um outro número já maior do que 5, que dê certo também, excelente. Se simplificar ali por 5, em cima vai ficar 27π, então, e embaixo vai ficar 36. 27 e 36, dá para simplificar por quanto? Por 3? Por 3. Tem algum outro número? Tem, tá? Mas vamos fazer por 3, então, já que vocês falaram. Se simplificar por 3, 27 por 3 dá 9, né? 9π. E 36 por 3 dá 12. Dá para simplificar mais uma vez, não dá? 9, 12, dá para simplificar de novo por 3, em cima e embaixo. Então, vai ficar 3 em cima, né? 9 dividido por 3 dá 3, e 12 dividido por 3 dá 4. Aí, ó, apareceu 3π sobre 4. Então, tá vendo? Se vocês entenderam lá na hora de fazer a relação no ciclo e conseguir fazer, fica mais rápido, né? Agora, se não conseguiu entender daquela forma, faz a regra de 3, que você vai chegar no mesmo resultado, tá? Não tem problema. Então, ó, 3π sobre 4, né? Voltando aqui, ó, a gente tinha colocado que os 135 graus, 3π sobre 4. Tá? Então, deu certinho. Os 150 graus. 150, ele é múltiplo de 30, né? Quantas vezes o 150, ele é múltiplo de 30? 5 vezes. Então, a gente pode pegar o valor aqui do 30 graus, que é π sobre 6, e fazer vezes 5, que vai dar certo. Então, 150 graus, ele é 5 vezes o 30. Então, é 5π sobre 6. Então, é uma relação aqui que a gente consegue fazer que vai dar certo, né? 5π sobre 6. Tá? Então, alguns eu não vou ficar fazendo a regra de 3 para a gente, né,
tentar dar tempo de fazer todos, tá? Então, esses que dá para fazer a relação, assim, eu vou fazer a relação. Mas lá no Classroom, eu postei, né? Daqui a pouco vai ficar disponível para vocês, um material que tá toda a resolução, usando a regra de 3, né? Para chegar nos valores em radiano desses arcos em graus, tá? Tem lá tudo no material, para quem quiser ver depois, tá bonitinho lá. Eu resolvi todos por regra de 3. Então, vamos lá. O 210 graus, dá também para fazer relacionando algum? Dá. 210, ele é múltiplo de 30 também, né? Quantas vezes ele é múltiplo de 30? 210 vai ser 7 vezes, né? Então, aqui eu posso fazer 7 vezes o π sobre 6. Então, 210, ele vai ser 7 π sobre 6. Se você fizer a conta, você vai chegar no valor certinho. Quer ver? Vamos fazer aqui essa também. 210. Quero saber quanto que é. Eu sei que o 180, ele é π. Então, faz ali a regra de 3, né? 180 vezes x dá 180x. E 210 vezes π, 210π. Quero saber quanto é o x, então passo 180 dividindo. Então, 210π dividido por 180. Corto zeros. Né? Quando tem zero em cima e embaixo, corto zero. 21 e 18, né, estão na tabuada do 3. Então, dá para simplificar por 3. Simplificando por 3, vai dar 7 em cima, né? 21 dividido por 3 dá 7. E embaixo, 6. Olha aí o 7π sobre 6, como ele aparece, né? Deu certinho, 7π sobre 6. Tá? Para vocês se sentirem confiantes e ver que realmente vai dar certo, tá? Independente da maneira que você escolher. Pessoal, tudo certo aí? Estão conseguindo entender? De boa? Sim. Ah, então tá. Vão anotando no caderno, hein? Que daí quando a gente escreve, a gente guarda melhor as coisas. Olha para o 225. O 225, ele é múltiplo de 45, né? Até porque o 225, ele está bem no meio aqui. Quantas vezes, né, o 45 cabe no 225? Olha aqui, a gente tem ó, uma parte de 45, mais uma parte, então 2, mais uma parte, 3, mais uma parte, 4, e aqui mais uma parte, 5. Então, o 225, ele tem 5 vezes o 45. 45 graus, ele deu π sobre 4. Então, o 225, ele vai ser 5π sobre 4. Então, se você fizer a conta, você vai chegar nesse valor, tá? Pode ter certeza que vai. E o 240 graus? Dá para relacionar com algum aqui? Também dá, né? Pode pegar o de 30, pode pegar o de 60, ou pode pegar o de 120, porque 240 é o dobro de 120. Se é o dobro, então 240 é 2 vezes o 2π sobre 3. Então, na hora de multiplicar, eu vou até apagar aqui, ó, essa conta que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Então, na hora da gente fazer, o que dá para fazer ali, né? O 120 é 2π sobre 3, 240 é 2 vezes o 120, então vai ficar 2 vezes o 2π sobre 3. Multiplicando, 2 vezes 2, 4π, e embaixo só tenho 3, então 4π sobre 3.
Então, 240 graus é 4π sobre 3. Pode fazer a conta que vai dar certo, tá? Vai dar o 4π sobre 3. Se vocês verem aqui, ó, repara que todos eles, né, na hora que a gente monta a regra de 3, aí chega nessa parte aqui, todos fica o ângulo que você quer, que no caso desse é 135, desse daqui é 210, o π do lado e embaixo 180, né? Repararam que todos ficam assim, ó, o ângulo e 180 embaixo, ó, o ângulo e 180 embaixo. Então, se você já entendeu que vai ficar assim, também não precisa ficar montando a regra de 3 desde o começo, já pode colocar direto. Ali, não era o 240, né, que a gente fez agora? Então, 240π e o 180 embaixo. Aí, né, corta o zero, tem zero em cima e embaixo. 24 e 18 dá para simplificar por 6. Então, vai ficar 4 em cima e 3 embaixo. Aí, ó, deu 4π sobre 3. Tá? Então, não importa o caminho, né? Ó, tá até repetitivo, né? Já falei isso várias e várias vezes, para vocês guardarem mesmo, tá? Usa a regra de 3, usa a relação, usa metade da regra de 3, né? Se já entendeu o caminho, tá? O jeito que vocês quiserem, vai dar certo. Então, a gente fez aí o 240. Pessoas, ó, se cair a conexão, tá? Aí vocês entram pelo mesmo link, tá? O mesmo link da aula pode entrar que dá certo, tá bom? Na hora que cair, porque falta 1 minuto, do nada vai desligar, aí é só entrar pelo mesmo link. Agora vamos para o 270 graus. Nossa, dá para fazer também de várias formas. O 270, a gente pode usar o 90 graus, né? O valor do 90. Ou pode usar 270, é o dobro de 135. Pode usar também o 135, pode usar o 30 graus, tá? Então, o 270 também dá para usar aí vários, né? Vários deles. Vou montar a regra de 3 para vocês, para reforçar quem ainda não entendeu a regra de 3. Então, a gente quer saber, né? 270 graus... Quanto é em radianos? Não sei. Mas eu sei, né, que 180 graus equivale a π. Então, aplica a regra de 3, né? 180 vezes da 180x, igual 270 vezes π, 270 π. Quero saber o x, então passo 180 dividindo 270π sobre 180. O que dá para fazer aqui, né? Tem zero em cima e embaixo, corto o zero. 27, 18, dá para simplificar por 3, né? Daí tem que fazer 2 vezes. Ou então já dá para simplificar direto por 9 em cima e embaixo. Eu já vou fazer direto por 9, tá? Então, 27 por 9 dá 3. E 18 por 9 dá 2. Então, 270 graus, ele é 3π sobre 2. Então, vamos voltar lá. 270, 3π sobre 2. Beleza? Um parênteses aqui, tá? Um aluno me mandou mensagem agora que ficou na dúvida na hora de simplificar uma das medidas aqui, que estava tentando fazer sozinho. Eu vou mostrar, porque às vezes, né, pode ser erro de outros também, tá? Então, é legal a gente mostrar para discutir, para vocês verem o que pode acontecer. Então, era o de 135 graus, tá? Então, que a pessoa fez. Então, o de 135, aí estava resolvendo tudo bonitinho, ó, 180, colocou o π. Aí, na hora de fazer a regra de 3,
Fez lá tudo certinho, 180x igual a 135π. Gente, eu peço desculpa que fique esses garranchos, porque eu escrevo com mouse, tá? Eu não tenho a lousa digital, não. Com a canetinha, eu escrevo tudo com mouse, por isso que fica essa coisa esquisita aqui. Então, 135π e o 180. Chegou aqui, na hora de simplificar, daí a pessoa colocou assim, ó, dividido por 9. Né? Então, quando a gente simplifica, a gente tem que lembrar de simplificar em cima e embaixo, tá? Então, 135 por 9 deu 15, então 15π. E aqui embaixo, 180 por 9, na hora que a gente simplifica, dá 20, tá? Então, o erro foi esse. Na hora que a gente vai simplificar, tem que lembrar de simplificar em cima e embaixo, e pelo mesmo número. Então, 135 por 9 deu 15, e 180 por 9 deu 20. Aí, né, o 15 e o 20 dá para simplificar mais uma vez, né? Por 5 em cima e embaixo. Então, vai dar 3 em cima, então 3π. E embaixo vai dar 4. Então, 135 graus, ele é 3π sobre 4, tá? Então, eu estou mostrando esse erro porque a pessoa, na hora que simplificou, colocou aqui no lugar do 20, colocou 9. Então, assim, sempre que o resultado, se vocês tiverem um resultado para comparar, sempre deem uma olhada, né? Volta na simplificação, que muito provavelmente é na simplificação que vocês vão acabar errando. Certo? Teve alguém que estava resolvendo junto comigo e acabou confundindo na hora de simplificar? O que vocês estão achando mais difícil? Montar a conta ou simplificar? Vocês não estão achando difícil nada? Segundo D, vocês estão aí? Sim. Ah! Natália, Oi? eu não achei complicado. Não? Ah, então Não. tá. Porque assim, ó, essa é a parte da matéria, é a parte mais gostosa de fazer, né? Porque a gente vai fazendo vários, e assim, fica repetitivo, mas é gostoso, porque você consegue chegar num resultado rápido e você consegue ver se tá certo ou não, né? Então, ele é um exercício gostoso. Não é que nem o gráfico que você tem que ficar atento, colocar os números lá certinho. Se você não colocar o número certo, seu gráfico sai tudo torto, né? Então, o gráfico, ele é mais, assim, cansativo, né, na hora de fazer. Agora, esse não, né? Converter de grau para radiano é de boa. E por que eu não passei de radiano para grau? Porque o radiano para grau é só trocar o π por 180, né? Na hora de fazer. Vocês podem até fazer isso para ver se acertou. Ah, eu estou em dúvida, não sei se o que eu coloquei aqui está certo, né? Que nem esse daqui, ó, 3π sobre 2. Será que está certo? Como que eu tiro a prova real, né? Eu faço que no lugar do π, coloco 180. Então, ó, 3 vezes 180 dividido por 2. Aí você faz as contas, né? Aqui dá até para simplificar, você vai ver que vai dar o 270, tá? Então, você pode tirar a prova real se você quiser, depois que resolve. Aqui fica muita coisa, né? Vai ficar puxado, mas só para vocês saberem. Então, aqui o 300 graus, né? Como que a gente transforma em radiano 300 graus? 300, ele é múltiplo de 30, né? Quantas vezes ele vai ter? Então, quantas vezes 30 dá 300? 10 vezes. Então, a gente pode colocar o quê? Que é 10
π sobre 6. Então, 10π sobre 6. Aí, 10 e 6 dá para simplificar por 2, então é 5π sobre 3. Então, se você fizer a regra de 3, você vai chegar que o 300, ele é 5π sobre 3, tá bom? O 315 graus. Ó, o 315, ele é aqueles lá do 45, né? Então, quantas vezes cabe o 45 no 315? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 315, ele é 7 vezes o de 45. Então, 315, ele vai ser 7π sobre 4. Pode fazer a regra de 3, que vai dar certinho, tá? O 330, eu vou fazer a conta do 330 para a gente poder encerrar, tá? Vou colocar aqui o 330. Então, quero saber 330 graus, quanto é em radianos. Deixa eu ver se alguém perguntou. Não. 330 graus, quero saber quanto que é em radiano. O que que eu sei de informação para usar? Que o 180, ele é π. 180 π. Então, a gente faz a regra de 3, 180 com x dá 180x. E 330 vezes π, 330π. Quero saber o x, passo 180 dividindo, então 330π dividido por 180. Tem zero em cima e embaixo, a gente levanta as mãos para o céu e agradece, né? Porque daí é uma conta menos para fazer. Corta o zero em cima e embaixo. 33 e 18, dá para simplificar por 3. Simplificando por 3, a gente vai ter, então, 33 por 3 dá 11. 11π. E embaixo, 18 por 3 dá 6. Então, 330 graus, ele é 11π sobre 6. Então, eu vou voltar aqui para anotar lá, né? 330 é 11π sobre 6. Certo? Pessoal, quem ficou com dúvida, tenta refazer depois, né? Copiou no caderno, vira a folha do caderno, né? Tenta fazer sem olhar, depois você volta, vê se acertou, tá? Matemática é assim mesmo, tem que treinar, tem que fazer vários até guardar, tá? Então, esse é o nosso ciclo com as medidas em graus e em radianos, né? A gente fez alguns usando a regra de 3, alguns a gente foi relacionando, mas olha como ele fica bonitinho, né? Aqui eu já coloquei, ó, a circunferência trigonométrica com os valores em radiano, ó. Pode conferir que tá tudo certinho, tá? Nesses daqui eu só não fiquei escrevendo radiano, que nem eu falei para vocês, né, para não ficar muita informação, mas saibam que se tá aparecendo π ali, é porque a medida do arco é em radianos. Beleza? O que vai ter que anexar lá no Clésio? As anotações da aula de hoje. Então, isso que vocês fizeram, que eu espero que vocês tenham feito as contas no caderno, vocês vão tirar a foto e me enviar lá, tá? Alguma pergunta? Ficaram com dúvida em algum? Quer tirar dúvida? Quer que eu faça de novo? Não? Tinha que ter feito as contas? Assim, é mais para treinar. Assim, quem entendeu de transformar, né? Olhando no ciclo, que nem eu falei, o de 60 graus é o dobro de 30, então só, né? Não tem problema, tá? Mas assim,
se você fez alguma conta no caderno, eu acho que alguma coisinha deve ter feito, não fez? Nada, nada, nada? Vê aí se você fez alguma anotação, se não depois faz, né? Lembrando que sempre a pasta da aula fica aberta até 11h59 da noite, né? Eu sempre deixo aberta até o final do dia mesmo, final da noite, tá? Para vocês anexarem. Mas é isso, pessoal. Vou deixar vocês aí descansar 4 minutinhos para a próxima aula. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição.